Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos. Eu sou Abdel Carajá e me encontro com vocês. Um tempão sem gravar aqui pro canal. Agora é hora de união, né? E pro Insta, né? E na correria, trabalho, comecei a trabalhar, graças ao nosso bom criador. Então, e assim, eu tava mais gravando os vídeos motivacionais, né? Que é uma outra parte que eu faço. Mas, né, eu comecei a minha vida, né, na internet, gravando vídeos, né, fazendo vários tipos de vídeos, desde a época que eu fui candidato a vereador, né, pela minha cidade lá, onde eu morei muitos anos da minha vida, Macaé. Né, hoje eu me encontro em São Paulo, então, né, e aí a correria, a mudança, vocês sabem o que aconteceu também na minha vida, sobre a dependência química, minha recaída ano passado, né, exatamente mais ou menos nesse mês de maio do ano passado, onde eu recaí e onde também eu comecei a minha recuperação. Então já tem aí um ano de recuperação, né, um ano indo, né, na luta aí contra a dependência química. Eu ainda me encontro numa instituição, né, para dependentes químicos, mas eu já estou na fase de trabalho, né, e nessa luta aí que eu venho diária. Eu já falei, desculpa, eu já falei para vocês sobre clínicas terapêuticas ou casas ou clínicas de recuperação para dependentes químicos. Existe hoje, infelizmente, muitas casas terapêuticas. Eu me lembro que eu me internei a primeira vez no ano de 2005, se eu não me engano, já existia muitas. Hoje, cada dia, infelizmente, abre-se mais casas terapêuticas, né? Hoje a gente tem um modo aí de casas clínicas em forma de casas no centro urbano. Não se vê mais aquelas, tem ainda, mas está diminuindo as clínicas de afastada do centro urbano, que era uma dificuldade. E o motivo desse vídeo de hoje é as clínicas terapêuticas, que não são clínicas terapêuticas, na verdade são clínicas de torturas, que usam métodos de antigamente, de anos atrás, lá de 1950, 60, que na verdade o dependente químico era internado em hospícios, em manicômios, né? Então, e usa esse tipo de métodos, né? E eu vi uma reportagem essa semana, mas falar a verdade, eu estava querendo já fazer esse vídeo. Quando eu vi essa reportagem, me chamou. Eu já falei sobre isso em outros vídeos meus, vocês podem acompanhar. Mas hoje eu faço um vídeo de denúncia e um vídeo de apelo aos parentes de dependentes químicos e até os próprios dependentes químicos, né? Eu sou dependente químico em tratamento, eu estou em recuperação, né? Já uma luta aí já de anos na luta contra a dependência química. Então, eu faço um apelo principalmente aos familiares. Eu sei que nós, eu estou falando nós, eu vou falar de mim, que dependente químico a gente traz muita dor, muito sofrimento. Não é que nós queremos trazer essa dor, esse sofrimento aos nossos familiares. Não, não é. Não é isso. Mas infelizmente a compulsão, o uso desenfreado de uma substância nos leva a gente cometer vários atos que nós não queremos, né? Eu já falei isso em outros vídeos meus, mas infelizmente eu tenho que falar sobre isso novamente, né? Uma clínica lá em Lusiânia, né? E não é só ela, né? E existe como essa clínica de Lusiânia chamada Restaurando Vidas, no interior de Goiás, aconteceu uma morte de um dependente químico. Ele era, a substância de uso dele de preferência era o álcool, né? Ele era alcoólatra e a família internou ele para combater a dependência química. É uma clínica de não voluntária, né? A internação era compulsória, né? Era obrigado pela família. Eu já falei que sou contra as clínicas compulsórias que existem,
né, essas clínicas que forçam a pessoa a se internar, que para mim eu só vejo que eles querem dinheiro, eles querem. Então essa clínica chamada Restaurando Vida, né, na cidade de Lusiânia, interior de Goiás, né, cometeu um assassinato. Foi um assassinato, não foi um acaso, um acidente, foi um assassinato, foi um homicídio que essa clínica cometeu, né? E lá, né, esse rapaz, eu não vou citar o nome dele porque eu não tenho autorização da família, mas se vocês pesquisarem aí na internet vocês vão saber. Ele foi internado nessa clínica compulsória, né, para a dependência química do álcool. E lá ele sofria tortura, ele era amarrado, ele era espancado, ele era dopado. E toda vez que a família ia visitar, os diretores, os funcionários não pode nem me chamar de funcionário, esse tipo de pessoa, né? Esses profissionais não são profissionais, né? Eles manipulavam a família e era um valor de R$ 1.000 por mês. Uma clínica hoje, pela minha pouca experiência, para ter uma quantidade de internos, de 20 internos, não consegue com R$ 1.000 bancar um tratamento digno para dependentes químicos. Não consegue, né? E não só em termos de valores. Tem clínica aí compulsórias que é 5, 6 mil reais e o tratamento é simplesmente a base de remédio, deixa o cara dopado o tempo todo. E toda vez que a família vai visitar, toda vez que a família chega, eles manipulam a família. Olha, ele vai falar isso, vai falar aquilo. E a família acredita no falso profissional, que são falsos profissionais. Né? Acredita nos falsos profissionais que está sendo espancado, que está apanhando, toma castigo. Castigo é ficar sem comer. Castigo é sem não ter ligação para a família. Castigo é ter várias coisas. Então esses tipos de clínicas que se dizem clínicas não são clínicas, são centros de tortura, são clínicas de torturas, né? São clínicas de torturas para a família, para o dependente químico. E a família não sabe o que acontece lá dentro. Infelizmente, a família só vai saber o que acontece lá dentro quando acontece isso. Alguém morre. Não só essa clínica, como várias lá em Goiás, no Espírito Santo, aqui no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, o meu querido estado do Rio de Janeiro, acontece. No Brasil inteiro acontece. Porque são pessoas que só visam o dinheiro. Eles não têm equipamento, eles não têm estrutura para cuidar do dependente químico. Eles só querem o dinheiro da família. E fazem contrato de 6 meses, 1 ano, e você paga aquilo dali. R$ 1.000 ainda é um valor pouco, né? Porque tem umas aí que cobra 5, 6 mil para deixar o paciente lá dopado. Dopado. O tratamento deles é na base da surra, de choque elétrico, espancamento, paulada, chinelada, tudo que vocês podem imaginar, eles fazem esse tipo de crime. Então, eu falo para as famílias, eu sei que o dependente químico traz muita dor, muito sofrimento, e às vezes a pessoa também quer sair dessa vida, só que não tem coragem, não tem força suficiente para pedir ajuda. E o que acontece? Né? Antes de vocês internarem o seu familiar, um pai, irmão, filho, neto, seja mãe, o que seja um amigo, o que seja da sua família, que você ama muito, né? E nós amamos também vocês. Procure se informar sobre a clínica. E uma das melhores maneiras de vocês se informarem sobre a clínica é nos CAPs das suas cidades. Ou se na sua cidade não tiver um CAPs, na cidade vizinha tem. Vai na Secretaria de Saúde, procura informação, entra na internet, procura, se informe sobre a clínica. Vê se ela tem estrutura suficiente para
para realmente cuidar de um dependente químico. Tem muitas clínicas, clínicas terapêuticas boas, né? Com estrutura, com profissionais qualificados, treinados, né? Que não fazem o tratamento religioso, fazem o tratamento psicológico, fazem o tratamento físico, cuida da fase da pirâmide, né? Do tratamento para o dependente químico, da substância que ele utiliza. Se informem primeiro, antes, não vai só pelo valor de 1.000, ou se você tem condições de pagar, mas eu pago uma clínica de 5.000. A de 5.000 também fazem esse tipo de coisa, porque eles não visam a recuperação do dependente químico. Eles visam o lucro, né? Quanto mais tempo ele passar ali, né, dentro dessa clínica de tortura, que são clínicas de tortura, eles ganham, né? Então, eles economizam, mas não tem alimentação direito. Então, se informem primeiro sobre a clínica, se informem primeiro sobre a instituição que você está querendo internar um familiar seu. Eu sei que às vezes é até necessário uma internação compulsória. Às vezes, infelizmente, acontece. Mas se informa primeiro se tem uma estrutura, se tem alguma coisa, se está legalizado, se tem CNPJ, se tem órgão fiscalizador, se tem licença para funcionar. Porque eles abrem de qualquer maneira. Hoje, infelizmente, as clínicas terapêuticas estão abrindo igual igreja, para tudo quanto é lado. Em cada esquina tem uma, né? E você acaba sendo enganado. O seu ente querido, ele não vai se cuidar, ele não vai se recuperar da dependência química, né? Ou você vai, quando ele sair de lá, se ele sair vivo, ele vai sair pior do que entrou, se sair vivo, ou vai sair num saco preto, como esse rapaz lá de Lusiânia, interior de Goiás, que infelizmente foi assassinado nessa clínica chamada Restaurando Vidas, né? Então são esse tipo de coisas que eu venho falar para vocês. Por favor, eu sei que nós, dependentes químicos, nós trazemos muita dor aos familiares, às pessoas que nos amam. Mas às vezes você está achando que está fazendo um bem para o dependente químico e está causando um mal muito maior a ele. Procure, como eu já falei, tem várias clínicas, onde eu estou aqui, chamada ABCP, uma excelente clínica. Eu passei na clínica do Maranatá, no Rio, Michele de Moraes, com estrutura, refúgio, também no Rio. Então são lugares que realmente tem um tratamento, realmente funciona, né? Então façam isso, né? Procure esses tipos de lugares que realmente tem um tratamento adequado e com estrutura para a pessoa que você procura, que você quer que se recupere da dependência química. Meus caros amigos, muito obrigado. Esse é o vídeo de hoje. Assista o vídeo até o final, compartilhe, comente, critique esse vídeo caso vocês não gostarem. Que o Criador abençoe vocês, a família de vocês. Muito obrigado a todos.